movidos por um sonho, né? Movidos por um sonho. A gente vai falar sobre sonhos, sobre sonhar, sobre a necessidade ou, às vezes, a importância da gente ter um sonho aqui. Então, qual é a ideia principal? Todo mundo precisa sonhar. E como a gente está no Go e no Up aqui, a ideia é a gente falar sobre sonhar sonhos que sejam para o Go e para o Up, beleza? Então, assim, esses dias a gente vai falar muito sobre esse tipo de coisa. Então, se você tem algum sonho no teu coração, alguma coisa, coloca essas coisas diante de Deus esses dias aqui. Não perde tempo, não. Usa o máximo o tempo aqui, ora nas reuniões de oração, esteja junto, participa lá do teu grupo, fala com o teu líder, troca ideia com todo mundo, tá? A gente vai falar muito sobre sonhar, sobre sonhar. Então, hoje, essa manhã aqui, a gente vai falar sobre o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Você está com Bíblia? Abra sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 18, versículo 35. É um texto que veio ao meu coração e eu tenho orado muito para que Deus fale com a gente aqui, nessa manhã e ao longo desses dias. Pô, melhorou o barulhinho. Valeu. Excelente. Lucas 18, 35. A gente lê, faz uma oração e começa, tá? Todo mundo conseguiu abrir? Quem está com o celular aí, quem está com a Bíblia de papel? Lucas 18, 35. É uma história muito conhecida da maioria já aqui. Vamos ler? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Jesus perguntou: Eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração, Pai, nessa manhã. Aquieta um pouco a nossa alma, a nossa mente, Senhor. Abençoe para que a gente consiga olhar só para Jesus agora nesse momento, Pai. Por favor, Senhor, fala com a gente de uma forma especial, Pai, que Teu Espírito Santo se derrame sobre nós, que Teu Espírito Santo fale no nosso coração, Pai. Por favor, Senhor, toca em todos os corações que estão aqui essa manhã, no nome de Jesus, Pai, que a gente saia daqui apaixonado pela Tua palavra, Senhor, apaixonado pelo Teu reino, apaixonado, Senhor, por quem Você é, Senhor, que Teu Espírito Santo enche o nosso coração aqui, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ai, me dá um minutinho aí, que tá segurando aqui. Vamos lá. A questão não é qual é o seu maior sonho, mas quem Deus é no seu maior sonho. Quem Deus é no seu maior sonho. Eu não sei se você tem sonhos ou não, mas eu acho que a maioria das pessoas tem algum sonho no coração, que gostaria de conquistar ao longo da vida, que gostaria de alcançar. Quem Deus é no seu maior sonho. Os sonhos, eles movem as pessoas. O significado do sonho que a gente está falando aqui é aquele sonho que é um desejo vivo que a gente tem, um desejo intenso por alguma coisa, por algum objetivo. É um ideal que a gente busca com muito interesse, com muita paixão, assim. Pega um jovem cheio de sonho e você vai ver que não vão ser as dificuldades que vão parar esse jovem. Ele vai conquistar aquilo ali, porque o sonho é muito maior. Um livro que os líderes leem quando estão se preparando para liderar uma célula, chamado 8 Hábitos do Líder Eficaz, ele fala que o primeiro hábito de um líder altamente eficaz é sonhar com a sua célula. E esse livro foi escrito por um cara chamado Dave Earley, e ele fala uma coisa muito legal sobre sonho. Ele fala: os sonhos ajudam no cumprimento de um propósito. Existem muitas coisas boas na vida que eu nunca teria alcançado sem um sonho. Se eu não tivesse primeiramente sonhado a respeito, nunca teria levado alguém a Cristo, nunca teria lido toda a Bíblia ou plantado uma igreja. Falando sobre sonho, todos os projetos, realizações, sucessos, geralmente começam por um sonho.
Sonhos, eles têm a ver com o futuro, com alguma coisa que está adiante da nossa vida, que ainda não aconteceu. E eles podem vir a acontecer. Então, o sonho, ele enche o nosso coração de esperança. Mas a minha questão aqui não é falar sobre quais são os nossos maiores sonhos, mas o que Deus significa? O que Ele representa nos nossos maiores sonhos? Qual lugar Jesus ocupa no seu maior sonho? Quem Jesus é no seu maior sonho? Estou falando isso porque existe uma grande diferença se Deus faz parte do nosso maior sonho ou não. O texto que a gente leu aqui, ele fala da cura de um cego, e é um texto muito conhecido por muita gente. E esse texto ele pode ensinar muito para a gente sobre os sonhos que a gente tem e como é possível a gente entender a diferença que Jesus pode fazer nos sonhos que a gente tem. Onde que eu vejo o sonho aqui? Olha só, Jesus está passando. O texto conta que Jesus estava passando e vinha uma multidão junto com ele. E nessa época, Jesus já tinha uma fama já crescendo já naquele contexto ali. Jesus já tinha curado várias pessoas, já tinha realizado milagres. O ministério dele já tinha começado. E aí Jesus está vindo com uma multidão. Aí, de repente, um cego ouve essa multidão, ele é informado que Jesus está passando e ele começa a gritar. Ou seja, esse cego já tinha ouvido falar de Jesus, da fama de Jesus. E ele grita mesmo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue imaginar uma pessoa berrando? Eu não vou berrar aqui porque vai ficar meio tosco, mas o cara começa a berrar. Ele é repreendido, e depois dele ser repreendido, ele grita mais alto ainda. Ele não para. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que o cego reconhece Jesus como o filho de Davi, prometido, que haveria de vir. E aí Jesus para. Jesus para. Manda chamar o cego e faz a pergunta: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu lhe faça? O cego prontamente diz: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Você consegue imaginar se Jesus estivesse hoje na tua frente aqui? Se Jesus, sei lá, de alguma forma isso pudesse acontecer, ele viesse aqui, parasse na sua frente. Levi, o que você quer que eu faça para você? Gabriel, o que você quer que eu lhe faça? Você não pensaria no seu maior sonho da vida, assim, entendendo quem Jesus é, o que ele pode fazer? Nesse momento, o cego está diante de Jesus, e ele percebe que a única solução que ele poderia ter na sua vida agora se torna possível. Jesus está ali, está perguntando: o que você quer que eu faça para você? O cego consegue enxergar Jesus como o maior sonho dele sendo possível de ser realizado. Nesse momento, se o cego não achasse isso, ele simplesmente ia falar assim: me dá um pouco mais de dinheiro, a vida para mim aqui está difícil para caramba, todo dia eu peço esmola aqui, me ajuda a continuar a vida. Volta e meia eu ando pelo centro do Rio, vejo um monte de gente ali pedindo, me dá um peso no coração. Com certeza, se você chegar para uma pessoa dessa, você falar assim: cara, o que você quer que eu faça? Ele vai pedir um pouco mais de dinheiro. O cego aqui, ele consegue enxergar em Jesus a única solução que restava, porque ele mais queria para a sua vida, que era enxergar. E Jesus realiza ali o maior sonho do cego e permite que ele volte a enxergar, que ele volte a ver. Você consegue perceber que existe uma grande diferença? Se Deus está presente no nosso maior sonho ou não, antes, sem a perspectiva da proximidade de Jesus, sem ter essa ideia de que Jesus está perto dele, só restava para aquele mendigo ali pedir esmola, continuar a vida dele, sabe, naquela mediocridade, naquela dificuldade imensa. Mas quando Jesus entra na história daquele cego, enxergar passa a ser um sonho possível de ser realizado. Jesus faz toda a diferença. Jesus faz toda a diferença na vida desse homem aqui. Ele volta a enxergar. E aí existem algumas lições que esse texto aqui, e tudo isso que a gente está falando, podem trazer para o nosso coração, e eu queria compartilhar com vocês aqui essa manhã. A primeira lição é que quando Jesus está presente, qualquer sonho se torna possível. Quando Jesus está presente, qualquer sonho se torna possível. Olha o versículo do 41 ao 43. Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. Imediatamente ele recuperou a visão. Cara, eu não sei vocês, assim, é porque a gente vai lendo algumas histórias bíblicas e a gente começa a se acostumar com algumas coisas. Mas vocês sabem a complexidade que existe no olho?
eu fui pesquisar um pouco sobre a complexidade do olho humano. Aí eu vi que vários engenheiros, cientistas, pesquisadores já há bastante tempo, assim, há anos, têm tentado imitar a funcionalidade do olho para conseguir fazer uma visão artificial para as pessoas. Aí sabe o que eles se deram conta? Nenhum chip de computador consegue fazer o que a retina faz. Para conseguir, teria que ser 1 milhão de vezes maior do que a retina e tinha que pesar 40 quilos para conseguir fazer o que a retina faz. A retina humana ela pesa menos de 1 grama e tem uma espessura de 0,01 milímetro. A nossa retina ela consome 0,0001 watt de potência. Uma retina artificial ela ia requerer mais de 300 watts e um sistema de refrigeração para ela funcionar. Se fosse construído um chip desse, ele seria capaz de lidar com uma área quadrada de só 2.000 pixels. A visão humana ela tem capacidade 5 vezes maior do que isso. Se esse chip existisse, ele teria o equivalente a 1 milhão de transistores, que é um componente de circuito elétrico. A retina humana ela tem 25 bilhões deles. Bilhões. Olha a complexidade do olho. E aí Jesus dá só uma ordem. Uma ordem. E o cego torna a ver. Isso é impressionante. Você consegue perceber a grandeza e o poder de Jesus nisso aqui? Só uma ordem de Jesus. Só uma ordem de Jesus. E aí a gente tem vários sonhos na nossa vida, e a gente tenta lutar por conta própria, a gente corre atrás, a gente quer batalhar, a gente faz um esforço enorme, e a gente evolui tão pouco. E Jesus só poderia dar uma ordem. Só bastava uma ordem de Jesus para a gente ter o nosso maior sonho realizado. Quando Jesus está presente, qualquer sonho se torna possível. Você consegue conquistar qualquer sonho nesse mundo, consegue mesmo. Mas uma coisa é você tentar sozinho, outra coisa é você tentar com Jesus do seu lado. Tem muita gente que até consegue, mesmo sem Jesus, só que ele nunca vai experimentar a perfeição e a maravilha de ter um Deus tão bom, tão maravilhoso do seu lado e poder experimentar a alegria da presença de Jesus. Eu lembro em 2004, quando eu fiz vestibular, tem muito tempo já que isso passou. Eu fui escrever isso aqui, eu fiquei um pouco depressivo, assim, cara, como o tempo passa rápido, né? Enfim, em 2004, cara, eu tinha o sonho de fazer economia. E eu tinha uma faculdade que eu queria fazer. E eu coloquei muito isso diante de Deus. Deus sabe o quanto eu coloquei esse sonho diante dele, nas mãos dele. E eu pedi, Senhor, eu quero para aquele lugar, me ajuda, por favor. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Cara, até hoje eu sou grato, até hoje eu conto essas histórias para as pessoas que eu posso conversar sobre isso aqui, o quanto eu vi a mão de Jesus estendida e Ele abençoando, Ele estando do meu lado naquela época. Existem sonhos na nossa vida que só Jesus vai poder realizar. Não tem jeito. Eu tenho certeza que se na minha vida Jesus não tivesse presente, eu não ia conseguir conquistar as coisas que eu conquistei. E glórias a Ele por causa disso. E aí, se a gente falar de sonhos para o Go e para o Up aqui, nesse retiro, a gente vai falar muito sobre isso aqui. A gente voltar a sonhar mesmo com um movimento de jovens, de adolescentes que amam Jesus, que fazem diferença na sociedade onde estão, que fazem diferença no bairro onde estão, que fazem diferença no trabalho, no colégio, onde a gente vive. A gente vai falar muito sobre isso. E a gente precisa renovar esse sonho, sim, para que o Go, para que o Up seja uma ferramenta de Deus no nosso meio. Mas agora, Jesus precisa estar sempre presente no nosso meio, para que isso se torne possível. Se Jesus for sempre presente, a gente vai viver o mover de Deus nunca antes experimentado na nossa geração. E vai mesmo, e vai mesmo. Eu sonho com esse tipo de coisa, eu não sei você. Se você não sonha ainda, a minha oração tem sido muito para que nesse retiro você volte a sonhar. Você volte a sonhar com esse tipo de coisa. Porque Jesus pode fazer coisas maravilhosas através da nossa vida, da sua e da minha. Eu quero realmente ver vários jovens se rendendo a Jesus no nosso meio. Imagina a gente se reunindo ali todo sábado, toda sexta, e cada vez mais amigos sendo acrescentados e querendo amar Jesus e viver para Jesus. Quando Jesus está presente, qualquer sonho se torna possível. Qualquer sonho se torna possível. A segunda lição que esse texto aqui pode trazer para a gente
é que quando a gente busca Jesus como única forma de resposta aos nossos sonhos, Ele ouve. Ele ouve. Quando a gente busca Jesus como única forma de responder, de solucionar algum sonho que a gente tem, Ele ouve. O versículo 37 e 38 disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando, para o mendigo, né? Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego gritou, Jesus ouviu e parou. E o texto fala isso, Jesus parou. O cego gritou, Jesus ouviu e parou. Jesus não necessariamente vai fazer do nosso jeito. É importante a gente saber disso. Mas que Ele vai ouvir, isso é certo. Isso é certo. Não necessariamente Ele vai fazer da forma que você quer, da forma que você espera, da forma como você planeja. Mas que Ele vai te ouvir, isso é certo. Jesus vai ouvir. Agora, se Ele quiser ouvir, quiser atender, aí você pode ficar tranquilo que nada vai se contrapor a isso. A gente precisa sonhar. Isso vai trazer, sim, uma motivação maravilhosa para a nossa vida. Mas a gente precisa trazer Jesus para os nossos sonhos. E assim o propósito de Deus se cumpre na história. No caso do cego aqui, ele percebia claramente que Jesus era a única solução para o problema dele. Muitas vezes Jesus vai ser a única solução para a realização dos nossos sonhos. Porém, maior é a maturidade da nossa fé quando a gente faz de Jesus a primeira opção e não a única opção que resta. Maior é a maturidade da nossa fé quando a gente fizer de Jesus a primeira opção de todas e não aquela opção que resta. Eu fico imaginando a mente desse cego aqui pensando, cara, por que eu não conheci Jesus antes? Quanto tempo se passou na minha vida? Quanta coisa aconteceu? Imagina se eu pudesse enxergar. Cara, por que eu não conheci Jesus quando eu era criança ainda? Quanta coisa podia conquistar na minha vida? Quanto tempo podia deixar de estar aqui pedindo esmola, podia estar trabalhando, fazendo outra coisa mais útil, tendo uma vida muito mais agradável. Imagina se Jesus pudesse ter passado pela vida dele antes. Cara, quantas vezes a gente se dá conta que teria sido muito mais fácil se a gente tivesse entregado aquele sonho que a gente tinha para Deus antes da gente ter se esforçado, ter destruído a nossa vida, ter se cansado bastante. Infelizmente, a gente tem essa tendência humana, sair querendo resolver tudo, sabe? Na força do nosso braço, não, eu vou conquistar isso que eu quero fazer isso. Aí Deus só espera a gente se cansar um pouco. Só espera a gente quase desistir para chegar lá e vir ajudar a gente. E Jesus precisa ser sempre a primeira e única solução em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, inclusive na busca pelos nossos sonhos. Sabe, eu não gosto muito daquelas frases que as pessoas falam, não, a gente tem que fazer o que a gente conseguir, o que a gente não conseguir, a gente vai e busca a Deus e pede uma direção. Cara, eu não gosto desse tipo de afirmação, assim. Eu acho que a gente tem que buscar Jesus antes de qualquer atitude nossa, mesmo que a gente consiga fazer, busca, pede para Deus a direção. Às vezes você vai fazer muito melhor do que o que você já poderia fazer. Esse tipo de coisa pode acontecer sim. Tudo que a gente fizer vai ser muito melhor, mais excelente, mais bonito, se a gente falar antes com Jesus, se a gente buscar antes a vontade dEle. Se você tem sonhos, queridos, se coloque diante de Jesus antes de tomar qualquer decisão, antes de escolher um namorado. Se coloque diante de Jesus uma namorada, antes de escolher uma profissão, antes de decidir morar fora do país ou não. Se coloque diante de Jesus antes de decidir se você quer trocar de igreja mesmo ou não. Se você, de repente, quer sair da Oceânica, ou se você quer chegar e fazer parte, ver se é isso mesmo que Jesus quer para a sua vida. Na busca por qualquer coisa, perca horas, perca dias, perca semanas, perca meses, perca anos, se preciso for, orando e buscando a resposta e a decisão de Jesus para você. Vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Não coloca toda a sua esperança somente em Jesus, quando Jesus for a única solução que restar. Dependa de Jesus antes mesmo do primeiro pensamento que você tenha. Quando a gente busca Jesus como a única forma de alcançar os nossos sonhos, Ele certamente vai ouvir. Agora, cabe a gente só confiar também na decisão dEle. E isso a gente precisa trazer um pouco para a nossa vida. Às vezes a gente não faz isso por medo do que Jesus pode querer da gente. Mas não fica com medo, porque Jesus, Ele vai estar do nosso lado.
Às vezes vai ser difícil, às vezes ele pode querer alguma coisa que a gente não estava querendo muito ou não estava muito preparado, mas fica tranquilo que ele vai estar do seu lado. A gente precisa confiar. Melhor ainda vai ser quando realmente a gente fizer de Jesus a nossa primeira forma de alcançar qualquer objetivo da vida. E se a gente fala também de Go e Up aqui, se a gente quiser ver o Go e o Up sendo um marco na nossa geração, um lugar onde várias pessoas encontram a salvação, encontram Jesus, o Salvador da nossa vida e da nossa alma, cara, a gente precisa urgentemente buscar só Jesus. A gente não precisa só de uma galera tocando bem aqui, a gente não precisa de luzes cada vez mais legais e bem elaboradas, a gente não precisa de cultos cheios de jovens, a gente não precisa de festas maneiras, a gente não precisa de gente bonita, a gente precisa de Jesus. Jesus, a gente precisa de Jesus, o resto vai ser consequência. Se a gente buscar Jesus como primeira e única forma de conquistar qualquer sonho da nossa vida, Ele certamente vai ouvir. E a terceira lição que esse texto aqui pode trazer para a nossa vida é que quando o nosso maior sonho é realizado, tendo Jesus como peça principal, Deus é glorificado e todo o povo louva. O texto fala sobre isso, versículo 43, depois que o cego foi curado, e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Na maioria das vezes, Jesus vai permitir que alguma coisa aconteça para que o Pai seja glorificado. Seja bom ou seja ruim. E a Bíblia tem esses dois exemplos. Nunca as realizações de Jesus acontecem sem que haja algum propósito. Então é legal falar disso para que a gente entenda que às vezes os nossos sonhos não acontecem porque não necessariamente Deus vai ser glorificado com aquilo. O resumo de tudo, assim, a nossa vida precisa existir para que Deus seja glorificado, para que a vontade de Deus seja manifesta. Sempre que a gente faz de Jesus a peça principal da realização dos nossos sonhos, Deus é glorificado. Vocês lembram do culto de evangelismo no ano passado? Que aconteceu lá na igreja, era um sonho, sim, muito grande, da coração de vários líderes ali, e a gente se colocou diante de Deus, e a gente jejuou, a gente buscou de verdade. Vocês lembram o que aconteceu? Cara, eu tinha medo de, sei lá, de muito pouca gente, assim. Pô, se fossem 200, seria maravilhoso, seria ótimo, porque naquela época a média dos cultos do Gol estava aí entre 120 e 150 pessoas. Oscilava entre esses números. Então a gente, cara, imagina se ninguém for, imagina se forem 2 visitantes, mas mesmo assim não, se forem só 2 visitantes já valeu a pena. Cara, foram 344 jovens, tinham 111 pessoas desconhecidas ali, que a gente crê que tenham sido os nossos visitantes. Cara, quando a gente se coloca diante de Deus, e a gente coloca sonhos assim, diante da presença dEle, o nosso Pai é glorificado. E Deus foi glorificado naquela noite. Pessoas entregaram a vida para Jesus ali naquela noite. Sonhos que a gente colocou diante de Jesus. Quando a gente sonha intensamente com alguma coisa e Jesus aparece mais do que nós, mais do que a gente, Deus é glorificado e o reino se alegra. Deus é glorificado e o reino se alegra. O povo começa a ver motivos para louvar. E é isso que o texto deixa claro aqui para a gente. Quando a gente entende que Jesus é a razão principal da conquista dos nossos sonhos, as pessoas ao redor começam a ser abençoadas pela nossa vida. Aí a gente consegue cumprir o propósito de Deus para o reino dele, a gente começa a espalhar o amor real e altruísta de Jesus, a gente mostra para as pessoas quem governa a nossa vida e a gente dá um bom testemunho. E assim, existe razão para o povo louvar. Existe razão para o povo louvar. Quando Cristo é a razão principal na realização dos nossos sonhos, Deus é glorificado e o povo louva. Amém? E aí, quais são as aplicações disso tudo aqui para a nossa vida? Como que a gente traz, como que a gente começa a viver esse tipo de coisa no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, querido, torne Jesus a primeira opção na realização dos seus sonhos. Torne Jesus a primeira opção na realização dos seus sonhos. Convida Jesus para estar presente em tudo que você deseja realizar na sua vida. Você tem conquistas pessoais para realizar? Convida Jesus para estar presente nelas. Você tem conquistas profissionais para realizar? Convida Jesus. Você tem conquista amorosa? Aí é conquistar. Para realizar, convida Jesus para estar presente nela. Ele pode, Ele quer estar. Você tem sonhos? Você tem sonhos? Isso é uma pergunta.
Agora, você já viu se Jesus está realmente presente nesses sonhos? Será que Jesus está realmente presente? O que você tem buscado hoje te leva para mais perto de Jesus? Será que quando você alcançar aquele maior sonho da tua vida, aquele objetivo principal, será que lá você vai estar cheio do Espírito Santo? São coisas que a gente precisa refletir e trazer para a nossa vida. Ao longo da história, o que Deus mais quis da gente? O que Deus mais quis, assim? Não foi salvar e redimir pecadores, trazer a gente para perto? Será que os nossos maiores sonhos têm isso como objetivo principal? Trazer as pessoas para mais perto de Jesus também, redimir pecadores. Querido, eu queria te encorajar aqui essa manhã a pensar nos seus sonhos e refletir honestamente, assim, de verdade, com sinceridade, se Jesus é a peça principal neles, se Jesus é a peça principal. Se a gente quer fazer do Gol e do Up um marco na nossa geração, Jesus tem que ser a primeira opção, sempre, sempre, sempre vai ser. Pelo menos a gente vai buscar isso com todo o nosso coração. Antes da gente pensar em festa, em gincana, em game, em saída, a gente precisa clamar Jesus por avivamento. Você tem sonhado com Gol? Você tem sonhado com Up? Às vezes você não tem, isso pode acontecer mesmo. Por isso que a gente fez todo um retiro pensando nisso só. Se você não tem sonhado, o que tem faltado? Sabe por quê? Porque se falta Jesus, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Aí, como sugestão, vamos orar mais, cara. Vamos orar mais, vamos buscar mais a Jesus. A gente tem um retiro aqui que tem esse objetivo principal, mesmo que a gente tenha gincanas e brincadeiras e várias outras coisas. O objetivo principal é a gente sair daqui mais perto de Jesus. Cara, a gente tem uma reunião de oração que agora é às 8 horas da manhã, com o time de intercessão, tenta chegar aí junto. A gente tem uma reunião de oração antes do culto aqui da noite, tenta chegar junto também. Vamos orar mais. Ora com a sua dupla de oração. Não perde tempo, cara. Não faz aquela oração rapidinha, não. Coloca alguns pedidos num papel e vai orando por aquilo ali. Tenta usar todo o tempo que você puder aqui. Não perde tempo. Não vamos perder tempo aqui nesses dias. Na volta para casa, cara, nas reuniões que a gente tem lá na nossa igreja, vamos participar. O time de intercessão é aberto. Se você quiser, dá um nome lá para a Gabi, cara. Vamos orar mais. Aprenda sobre o que Jesus quer da sua vida. Segunda aplicação, vamos ouvir o real desejo de Jesus para a gente. Aprenda a ouvir o real desejo de Jesus para você. Para você. Se o seu maior sonho não é o que Jesus quer para você, tenha coragem de abandonar esse maior sonho. Aí eu vou falar uma coisa para você aqui, espero que isso fique marcado no seu coração. A vida cristã, ela requer coragem. Várias vezes a gente vai precisar de coragem. Eu sei, é difícil pra caramba, tá? Eu tô aqui, assim, eu não quero ser aquele cara legalista, moralista. Pelo contrário, assim, eu sei o quanto é difícil a gente viver isso aqui, de verdade. Só que a vida cristã, ela requer coragem mesmo da gente. Então, se você tem, por exemplo, um namoro não cristão, cara, assim, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Se não é um sonho que Jesus quer para você, tenha coragem de abandonar isso. Se você está numa profissão que te leva para mais longe de Jesus, talvez, tenha coragem. Se você, de repente, está estudando para caramba, isso te impede de servir e ser bênção, às vezes pode requerer um pouco de coragem também. Aprenda sobre o que Jesus quer da tua vida. Vamos orar mais com relação a isso. A gente pode buscar mais e pedir e esperar pela resposta de Deus para a gente. A gente precisa ler mais a nossa Bíblia, cara. Muitas vezes, algumas coisas que a gente está querendo, algumas respostas, sabe, de Deus, a Bíblia já dá essas respostas para a gente. A gente não precisa de um sinal, tal, um sonho. Deus, se for da tua vontade, aquele rapaz, aquela menina linda. Cara, tem muita coisa que já está revelada na Bíblia. É só a gente ler mais a nossa Bíblia. A gente precisa ser mais apaixonado por ela, buscar mais todos os nossos dias. Terceira aplicação. A gente precisa dar toda a glória a Deus quando a gente alcançar o nosso sonho. A gente precisa ser grato em primeiro lugar a Deus, a Jesus, que tornou tudo possível. Quando você alcançar seu objetivo, querido, na sua vida, lembre que Deus é quem torna isso possível. Deus é quem faz isso possível. Ainda que você pareça muito bom no que você faz,
Deus é que te deu essa capacidade, essa habilidade. Agradeça muito a Ele todos os dias pelas coisas que você consegue fazer de bom. Seja sempre grato a Jesus por toda e qualquer conquista. Para concluir, a gente pode ter vários sonhos para conquistar ao longo da nossa vida, mas Jesus deve ser o nosso maior sonho sempre. Jesus deve ser o nosso maior sonho sempre. Sem Jesus, nada de bom poderia ser feito ou conquistado. A gente vai falar muito sobre sonho aqui nesses dias, mas talvez você nem tenha sonhos para sonhar. Ou talvez, sei lá, o seu sonho tenha sido apagado ao longo dos tempos, ao longo das suas, das suas angústias aí, da vida. Mas até isso Jesus é capaz de fazer. Jesus pode restaurar sonhos. Jesus pode dar sonhos novos para o seu coração. E Jesus pode ajudar a gente a conquistar e a alcançar os sonhos que a gente tem hoje. Jesus, ele consegue fazer esse tipo de coisa. A gente só precisa aprender a confiar de verdade na vontade soberana dele. Nesses dias de retiro, busca Deus de verdade, busca a vontade de Deus, busque por experiências com Ele. Se você é novo, está aqui, nunca ouviu falar sobre esse tipo de coisa, se você não está entendendo nada, o que a gente acredita? A gente acredita num Deus que é vivo e que pode falar com o seu coração. Então, nesses dias, a sugestão que a gente dá, se você também não conhece, mas se você está aqui e está aberto a isso, fala diretamente com Ele, fala: Jesus, eu não te conheço, eu não entendo isso que essas pessoas estão falando aqui, mas eu quero ter uma experiência de verdade com você. Pede isso para Ele, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tenho certeza, sabe por quê? Porque o Deus que eu amo, que eu acredito, que eu creio, é vivo, e Ele pode falar com os corações. Então, nesses dias aqui, peça isso para Ele, peça experiências com esse Deus, e Ele pode fazer isso. Amém? Quando Jesus está presente, qualquer sonho se torna possível. Quando a gente busca Jesus como única solução, Ele ouve. E quando Jesus é chave fundamental na conquista, Deus é glorificado. Por causa disso, torne Jesus a primeira opção. Aprenda a ouvir o real desejo dEle para você e seja muito grato a Deus quando você conquistar o seu maior sonho. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche o seu olho, abaixe a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por quem você é, Pai. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor, falada ao nosso coração. Recebe todo o nosso louvor, Senhor, por tudo que você representa para a nossa vida, Senhor. Nesses dias aqui, renova o nosso sonho, Senhor, para o Go, para o Up, Senhor. Que a gente ame, Senhor, fazer parte desse projeto. Que a gente ame, Senhor, estar realmente sendo útil, Senhor, no Teu reino. Que a Tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas nesses dias, Pai. Fala ao nosso coração de uma forma muito especial. A gente quer ouvir a Tua voz. Na verdade, tudo isso aqui só tem razão, Senhor, só faz sentido se a gente conseguir ouvir a Tua voz, Senhor, se a gente conseguir entender o que você quer para a nossa vida. Então dá para a gente corações sensíveis para que a gente ouça você, dá para a gente uma vida, Senhor, apaixonada pelo Teu reino, apaixonada pelo Teu evangelho, pela Bíblia, que a gente ore mais nesses dias aqui, traz a gente para mais perto de você e dá, Senhor, experiências novas para cada um de nós aqui, Senhor, experiências na Tua presença, que a gente sinta, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.